Boa noite, meus irmãos. Jesus habita em nossos corações. Estamos mais uma vez reunidos em nome de Jesus para o estudo do seu Santo Evangelho e nos traz os esclarecimentos necessários para a nossa caminhada evolutiva. Que possamos, nesta noite, aprender mais um pouco para que tenhamos a consciência do dever da melhora de cada um. E sejamos assistidos pela espiritualidade amiga, e nosso irmão Gilmar tenha a intuição necessária para nos transmitir o Evangelho de Jesus e que nosso entendimento seja pleno para a nossa melhora interior. Também agradecemos a presença dos irmãos que não fazem parte da Caminhando para Jesus, da nossa casa. Sejam bem-vindos e comunguem com esse momento de luz e de paz que nos envolve agora e sempre. Nosso irmão Gilmar vai apresentar o tema hoje, o despertar para o bem. É algo da maior profundidade para que nós possamos realmente sair da inércia, desse sono espiritual para a nossa evolução. Muita paz. Boa noite a todos, boa noite a vocês, né? Satisfação imensa poder retornar a falar com todos dessa casa e com aquelas pessoas que ainda não são, a gente deixa o convite que assim que as nossas atividades físicas, né, no nosso espaço começar, conheça o caminho para Jesus, participe dessa grande família, dessa comunidade espírita cristã que trabalha para o bem, né? E a gente vem falando bem a própria prece do nosso irmão seu Luiz traz essa falazinha, né, desse despertar. E aí, nesses momentos, né, de dificuldades, de isolamento social, muito trabalho, né, muito tempo em casa, a gente fica se perguntando como está provocando, como é que a gente vai estar fazendo esse bem, né? Uma vez que a gente tem um conceito que para fazer o bem eu preciso do outro, né? Eu preciso ter alguém para quem eu possa prestar esse bem. Bom, a nossa caminhada na busca de conhecimento para poder falar um pouco mais sobre essa força, né, que interage, que integra, que faz parte da natureza do humano, nos levou sempre ao duelo, ou a dualidade bem e mal. Então, eu estava pensando, perguntando a mim mesmo, né, como era que eu ia iniciar. E aí, sabiamente, houve uma intuição que me disse, reporte a sua infância. Volte à sua infância e veja qual é o conceito do bem e o mal que você recebeu na infância. Acredito que não só eu, mas com todos nós, sempre fomos instruídos para o bem e para o mal. Ora se falava do bem quando se falava de Deus, ora se falava do mal quando se falava do diabo, para aqueles que têm a sua formação religiosa, ou que os pais, né, a família, tem um culto dentro da Igreja Católica, tem um culto dentro da Igreja Protestante, e mesmo que não tenha. Então eu me lembrei de uma cena que era bastante engraçada, porque eu tive o privilégio de viver por muito tempo com minha avó paterna, e minha avó paterna ela trazia muitas histórias. E também falava muito para a gente de Deus e do Satanás, né, do capeta. E aquele conceito de Deus no céu e o Satanás no fundo da terra, né? Então eu me lembro que umas vezes eu morava numa rua que ela não tinha asfalto, era rua de barro, rua de terra. E aqui ali, quando chovia, o solo abria. E eu sozinho ia ali tampar, porque a minha ideia é que o Satanás poderia sair por ali, né? Então, essa ideia de bem ou mal, ela sempre é constituída na gente com essas duas forças. Depois a gente vai despertando, vai vendo algumas coisas, e aí a gente vai sendo inserido na nossa cultura. Na nossa cultura, o bem e o mal, ele também sempre é dividido entre o certo e o errado, o vilão e o herói. Onde o herói, muitas das vezes, toma atitudes de vilão para que ele possa ser herói.
É o super-homem que derrota o monstro. É o Batman que prendeu o Coringa. É o policial que prende o bandido. E muitas das vezes a ferramenta que esse herói utiliza é uma ferramenta da violência. A diferença é o lado da força que ele está utilizando. Né? Então, a gente sempre está sendo conceituado sobre isso. E aí, para mim, uma das experiências que mudou, foi um divisor de águas, foi quando eu cheguei ao Caminho para Jesus. Quando eu cheguei às aulas de educação espírita. Né? E aí já fica o convite para todos e todas que estão ouvindo a gente falar agora, incentive seus filhos, leve seus filhos para uma casa cristã. Né? Se hoje, mesmo você escutando a gente falar aqui, você não se vê dentro do espiritismo, está passando só por aqui, procura no culto católico, procura um canto legal que possa ensinar isso aos seus filhos, possa dar esse conhecimento de quem é Deus, quem é Jesus. Vá no templo evangélico, só não deixe seu filho afastado da religião. Eu acho muito perigoso quando a gente diz, quando a criança estiver maior, quando ele estiver adolescente, quando ele for um homem feito, ele vai escolher a religião dele. No decorrer das nossas conversas, da nossa conversa, vocês vão entender por que eu acho isso perigoso. Mas aí, iniciando meus conhecimentos dentro da casa espírita, muitas lições foram me dadas. E uma foi importantíssima para que eu possa entender o que é o bem e o mal. A lei da reencarnação. Porque aí me veio o caminho do meio, que eu quero apresentar a vocês. Nós temos o caminho da salvação e temos o caminho da condenação. Né? Intuitivamente, a gente entra por esses dois caminhos. Com o decorrer do tempo, é que a gente vai construindo nossos conceitos e pode se separar dessa ideia. E a lei da reencarnação, eu diria que é o caminho do meio. Porque vem nos mostrar, além do bem e do mal, justiça, onde pode mostrar para a gente e provar para a gente o quanto Deus é bom, o quanto Deus é justo e o quanto nós somos responsáveis por tudo que fazemos aqui onde estivermos. Né? Somos responsáveis pela nossa construção. Então, depois desse conceitozinho de bem e mal, que eu hoje considero que a gente precisa estar ao lado de nossos filhos. Seu filho está assistindo um programa, está assistindo ali o super-herói, está vendo o filme A Liga da Justiça, está vendo, seja lá o filme que esteja vendo. Começa a discutir ali, será que essa é a melhor maneira de resolver essa problemática? Será que essa é a melhor maneira? Será que ele não está sendo tão violento quanto? Por que vai aquela velha história? Existem nossos irmãos aí, de repente, cometem um erro gravíssimo. Agora no Recife a gente está nesse momento. Né? A gente teve o caso do menino Miguel, né, e a Sari, lá nas Duas Torres, como a gente conhece, né, aquele local, aquele edifício, e a gente está no meio desse julgamento, tecendo as nossas energias, construindo os nossos pensamentos. E aqui e ali você ouve assim, se fosse o meu filho, eu pegaria ela e jogaria pela janela também. E isso, na cabeça dessa pessoa, que tem todo o direito de pensar, porque ela tem um livre-arbítrio, é justiça. É ser uma pessoa boa. Porque está dando àquela mãe a justiça que aquela mãe está clamando. Será mesmo? Então, a gente precisa muito ter esse cuidado. Né? E a gente precisa estar perto dos nossos pequenos, dos nossos adolescentes, para saber qual é a ideia que eles têm. Né? Eu perguntei ao meu filho, filho, o que é que tu acha? O que é o bem e o mal? E, como toda criança que assiste aqui ali suas coisas, ele foi bem nesse conceito. E aí foi uma discussão deliciosa entre eu e ele sobre o que seria o bem e o mal. Convido vocês a fazer o mesmo com suas crianças, com seus adolescentes, ver como é que estão pensando sobre isso aí. E aí a gente faz a seguinte pergunta, né? Como e o que prova, ou promove, ou desperta a gente para o bem? Eu escuto muitas pessoas dizer, poxa, eu queria fazer isso. Eu tenho tanta vontade de fazer isso aqui, eu tenho vontade de trabalhar com as idosas, eu tenho vontade de fazer uma sopa, eu tenho vontade de visitar o hospital de câncer, eu tenho vontade. O que é que desperta a gente para o bem? O que é que nos incentiva a fazer o bem? Então, o Livro dos Espíritos, na pergunta 629 e adiante, vai tratar lá do bem e do mal. A pergunta 629, para ser fiel a ela, eu vou lê-la. O bem e o mal.
Que definição pode dar-se à moral? Mas, ora, o capítulo é do bem e do mal. E por que os espíritos? E Kardec começa logo falando da moral. É preciso que a gente possa ter, é preciso que a gente possa estudar e construir esse conceito que é moral. Moral e bons costumes sempre foi muito defendido pela nossa sociedade, mas nem sempre moral e bom costume foi aplicada como o cristão deve aplicar. Muitas das vezes, nós tivemos aqueles pais que, dentro de suas limitações, na sua vontade de acertar, nos disse uma frase bem interessante: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. E exigia de seus tutelados a moral. E será que a moral apresentada pelos Espíritos, será que a moral vinda do Cristo é essa moral do faço o que eu digo e não faço o que eu faço? Ou é uma moral mais trabalhada? É uma moral dos sentimentos, dos sentidos, das ações? Com certeza é uma moral do sentimento, do sentido, das ações. Então, a resposta. A moral é a regra para o bem. A moral é a regra para o bem se conduzir. Quer dizer, para a distinção entre o bem e o mal. Funda-se na observação da lei de Deus. O homem se conduz bem, quando faz tudo em vista e para o bem de todos. Porque então observa a lei de Deus. Gente, os espíritos, eles não têm meia conversa. Eles vão direto no assunto como tem que ser tratado. Ora, eu iniciei a fala contando para vocês meu medo de que o Satanás saísse e pudesse me tentar ou pudesse fazer alguma coisa de mal para mim. Disse para a gente que já falei que a gente tem esse conceito sempre do bem e o mal com o herói e o bandido. Mas, na verdade, a constituição do bem e do mal fazem parte do que somos. Pois nós somos criados simples e ignorantes. E se não me falha a memória, acho que é a pergunta 119, né? Nós somos criados simples e ignorantes. Nós chegamos no primeiro plano, que é o plano primitivo, simples, e temos que nos desenvolver. E quando a gente fala do bem e do mal, para quem não tem qualquer conhecimento religioso, ou quem não fundou seu conhecimento religioso dentro de um estudo, dentro de uma disciplina, dentro de uma doutrina, sempre nos pergunta, por que Deus não nos fez logo perfeito? Por que Deus permite que o mal aconteça na Terra? Inclusive, é o argumento de muitos ateus que não são ateus estudados, e permitam assim dizer. Aquele ateu que, por algum motivo de revolta, por alguma situação que passou, ele começa a negar a existência de Deus. Então, a primeira coisa que ele diz para a gente é, se Deus existe, por que o mal está na Terra? Por que violência? Por que morte? Por que criança passa por sofrimento? Por que idoso passa? Meu pai, que era tão bom, por que ele está passando pelo sofrimento? Então, veja só que situação. Então, a gente joga para Deus essa responsabilidade de por que existe o bem e por que existe o mal. Ou por que não existe só o bem. Então, dizia eu que nós fomos criados simples e ignorantes. Por que Deus fez isso? Porque Deus é um pai de amor e de justiça. Deus não é um orgulhoso, Deus não é um engenheiro orgulhoso que fez a criação de acordo com sua vontade. E o faz. Mas permite que a gente trilhe um caminho que é único e exclusivamente nosso. É daí que nós temos livre-arbítrio, porque Deus nos deu a condição de conduzir a nossa realidade, de conquistar a nossa vida. Então, simples e ignorantes, porém, já envolvido ou já com o germe de desenvolvimento do instinto. Essa palavra ela é fundamental para que a gente possa entender o bem e o mal. O instinto. E um dos instintos primordiais para a nossa existência de espíritos, que somos eternos, é a lei da conservação, o instinto da conservação, o instinto da vida. O instinto da vida nos leva
a tomar muitas atitudes. O instinto da conservação nos leva a tomar muitas atitudes e a atender a apelos da nossa matéria. Um dos apelos, a alimentação. Por conta da alimentação, nós desenvolvemos duas fundamentais ações. A captação de alimento. Ou eu tiro do reino vegetal, ou eu tiro do reino animal. Os mais sensíveis, hoje, querem e já estão desprezando a alimentação a partir do reino animal. Mas existem aqueles que precisam dos dois e há aqueles que se isolam em um só, também só nutrindo-se de proteína animal. Bom, mas na nossa fase de instinto que a gente quer se alimentar para nos prevalecer, para permanecer o máximo de tempo desfrutando daquele mundo primitivo, que não é um mundo nada fácil. Então, muitas das vezes, eu vou ter que sanar, né? Retirar a vida de algo que esteja vivo. Porque o vegetal, ele está vivo. No reino mineral, nós consideramos vida. Imagine no reino vegetal, que já teve um despertamento, e no reino animal, então, está muito mais desenvolvido essa centelha divina. Então, a gente precisa, desde já, extrair a nossa nutrição, a nossa existência, a nossa energia de outro companheiro de jornada, né? Que seja a planta, que seja o animal. A gente precisa cobrir o nosso corpo em cima de algo, que seja animal ou vegetal. E por aí a gente vai construindo o nosso degrau de evolução material, ainda não espiritual, mas sim, sempre com laço. Sabe por quê? Deixa eu deixar todo mundo tranquilo aqui. Para quem já conhece, é um reforço. Para quem não conhece, tem uma certeza. O amor está dentro de nós. O amor está dentro de nós. É latente. É uma semente que, assim que Deus nos faz, deixa dentro da gente. Mas a gente precisa construir esse amor. A gente precisa desenvolvê-lo. Então, para isso, a gente vai de reencarnação em reencarnação, de perca de corpo, renovação de corpo, e vai seguindo a nossa trajetória. Então, esse instinto, muitas das vezes, nos leva a desenvolver, o instinto de conservação nos leva a desenvolver sentimentos como a ira, a fúria, o medo, a vontade da conquista, querer o melhor. E quando a gente quer o melhor, a gente não sabe lidar ainda com essa emoção. Muitas das vezes a gente desenvolve a ambição, né? O orgulho, a vaidade, todo aquele conjunto de chagas que a gente vem trazendo no decorrer do tempo. E Deus é ruim por conta disso? Não. Deus não está nos permitindo conhecimento. Tem espíritos que não desenvolvem o orgulho, a vaidade e ele segue? Tem. Eu já ouvi, e não sei a fonte, mas eu acho interessante reproduzir, que Jesus pode ser um desses espíritos, que em vez de trilhar o caminho, ora indo para a esquerda, ora indo para a direita, ou estando no caminho do meio, Jesus foi aquele que fez uma linha reta. Acredita-se. Tem estudiosos que acreditam, do espiritismo, que acreditam que Jesus foi um dos espíritos que galgou sua evolução sem muito cair nesses conhecimentos diferenciados, que é o orgulho, a vaidade, essa situação toda. Então, o que nos desperta para o bem? O que nos faz conhecer o bem? A necessidade que passamos pelo mal. É um dos caminhos. O outro caminho, muito mais leve, é o amor. É quando eu desperto o interesse pelo outro. Não no sentido casal, né? Não estamos aqui falando, mas no sentido do outro. O ser humano, ele, no mundo primitivo, ele vive uma fase bastante difícil, que é a fase da solidão. Ele sozinho. Os livros de história mostram para a gente claramente, os nossos livros de história. E quando a gente vai estudar fontes, como Leon Denis, quando a gente vai estudar fontes como André Luiz, Luiz Sérgio, que falam um pouquinho para a gente dessa passagem da gente no mundo mais primitivo, qual foi o grande salto da humanidade aqui da Terra? Quando a gente passou a conviver em cooperativo, conviver em comunidade. Quando a gente passou a conviver próximo do outro. Essa proximidade nos deu muito brilho, né? Nos trouxe muita coisa boa. Dentre as coisas boas que ela nos trouxe foi
a diminuição na jornada da peregrinação, da busca, da conquista da nossa alimentação. E aí, conta alguns historiadores que o mérito da agricultura está com as mulheres, né? Parabéns mais uma vez para as mulheres, né? Foram as mulheres que começaram essa cultura de ter ao redor de casa aquela plantinha que precisava para se alimentar. E os homens em busca do mais difícil, que eram as caças. Então, esse ato de conviver próximo nos trouxe um sentimento, o cuidado. Eu precisava cuidar da minha prole. Eu precisava cuidar daquele com o qual eu convivia. Protegê-lo do frio, da fome, do animal feroz. E aí a gente começa a desenvolver sentimentos. E aí a gente começa a desenvolver um sentimento que eu acho maravilhoso, que ele faz parte do nosso Evangelho segundo o Espiritismo e que a gente precisa estar lendo. A benevolência, o cuidado, o olhar com o outro, o cuidado pelo outro. Mas vamos lá. Só para eu fechar esse momento de raciocínio, como é que esse despertamento, através do amor, da fé, da caridade, a gente, ao falar da benevolência, ao falar dessa situação que a gente pode estar encarando, né, como algo possível, é bom lembrar que Jesus nunca nos deixou desamparado de como promover o bem. E para isso ele deixou a máxima, né? Fazei ao outro o que gostaria que fosse feito a você. Fazer o outro que gostaria de ser feito a você. Então, para dar seguimento aqui no nosso raciocínio, entre ainda o bem e o mal do Livro dos Espíritos, eu também gostaria de ler a pergunta 630. Como se pode distinguir o bem do mal? Olha, como se pode distinguir o bem do mal? O bem, responde o Espírito de Verdade, né? O bem é tudo o que está de acordo com a lei de Deus. E o mal é tudo o que dela se afasta. Assim, fazer o bem é se conformar à lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. Se conformar. Conformar ali, aí de modo, se modular, entrar nos padrões da lei de Deus. Eu sei que a gente está num tempo que se fala muito sair dos padrões, sair do nosso quadrado e visitar o novo. Mas, sobre o bem e o mal, não existe outro caminho para a gente, senão nos aproximar das leis de Deus. Nos aproximar dessa realidade. Então, nesse momento de estudo meu, eu fui também atrás de algumas pessoas que não são religiosos, inclusive são, né, ateus declarados, né, mas são cientistas, pessoas maravilhosas que estão aqui no nosso Brasil. Convido vocês também, dentro da possibilidade de vocês, estar assistindo alguns temas deles, eles têm umas falazinhas curtas, que é o Leandro Carnal, o Sérgio Cortella e o Luiz Felipe Pondé. Esses três homens formam atualmente uma faixa do pensamento social, do pensamento filosófico do nosso país, e são pessoas bastante agradáveis de se ouvir. Apesar de ser, como eles já falaram, não serem ateus, né, não acreditar em Deus, tem muito, mas muito, do cristianismo dentro da fala desses homens. Dentre eles, o Leandro Carnal, ele tem uma falazinha que você pode encontrar lá no YouTube, né? Leandro Carnal falando do bem e do mal, e ele faz o seguinte comentário. Por quê? Por quê? Vemos tanto o mal no outro e não enxergamos ele dentro de nós. O Luiz Felipe Pondé também fala o mesmo. O mal que enxergamos no outro. E não é uma verdade. Né? Nós estamos na sexta-feira. Se tivéssemos, e me perdoe, deixa eu recomeçar minha frase. Hoje é dia do trabalho de desobsessão na nossa casa. Aquela sessão ou aquele dia que a gente reserva para que a gente possa ter o obsessor e o obsediado, ou obsediados e obsessores, num espaço para que possa se fazer o tratamento, no nosso caso, o tratamento B. E o que acontece com a maioria? Não estou criticando, tá, gente? Não entendo isso aqui como uma crítica, mas o que acontece com a maioria das pessoas que procura
as instituições espíritas que procuram o espiritismo. A primeira fala é: minha vida está seguindo errada. Nada está dando certo. E eu acredito que tem alguém fazendo alguma coisa comigo. Alguém fez um trabalho, né? Eu estou ouvindo vozes, e isso está me fazendo fazer coisas que eu não queria fazer. Ou algo está acontecendo na minha vida de mal, e não era o que eu queria. E será esse alguém tem toda essa influência na nossa vida? Será que essa pessoa, encarnada ou desencarnada, realmente é o causador do mal que está acontecendo em nossas vidas? Em parte, sim. A obsessão, ela existe. A influência dos espíritos existe. Como bem lembra seu Fernando Veloso, para quem não conhece, nosso presidente mor, né, da nossa casa, um grande amigo, hoje não mais presidente da nossa casa, a presidência está com o Calixto e com o tio Romildo, né? Mas seu Fernando, ele sempre fala, né? Recentemente vi ele aqui através desse canal falando, e ele sempre dá esse toque. O quanto os espíritos nos influenciam? Está no livro dos espíritos. Bem mais do que a gente imagina, né? Então, a obsessão é algo existente. Mas a gente costuma, é natural, quando criança, quando a gente fazia uma trela, como diziam os nossos avós, quando a gente perturbava o cenário ali que estava calmo, sempre era muito difícil. É muito difícil. Tem que ser uma criança muito espiritualizada, tem que ser um espírito muito maduro para assumir de praxe. Foi eu que fiz. Foi eu que quebrei. Foi eu que tirei do lugar. Foi eu que incentivei a jogar bola onde não devia. É muito difícil. Até mesmo porque a gente veio de uma geração que as punições eram severas. De ficar de castigo a levar uma pisa era rapidinho. Então, muitas das vezes, intimidava a gente de falar a verdade. Mas a gente sempre queria ali dividir essa responsabilidade, quando não colocá-la para outro. Quando se colocava para o amigo, porque o amigo podia dividir, o primo podia falar, foi o cachorro, foi o gato, eu não sei, aconteceu, foi o vento que derrubou. Sempre a gente vai pegando as nossas responsabilidades e colocando para o outro. Então, o mal que eu estou passando nesse momento sempre foi fruto de alguma escolha que o outro fez por mim, ou me causou, ou me trouxe. Será mesmo, gente? Quando a gente estuda a fundo a obsessão, né? Quando a gente para ler e reler sobre a obsessão, nós vamos ver que ela só acontece porque eu permiti. Nossa Senhora, o que está falando esse homem aí? O que está falando Gilmar? Está dizendo que eu estou trazendo para a minha vida aquilo que está me prejudicando. Sou eu que quero, na minha vida, o obsessor? Sim. Nós queremos, com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, com a nossa falta de coragem, de incentivar a nossa mudança, de melhorar a nossa postura, de ser uma pessoa melhor. E não pense que é diferente. O início dessa mudança, o início da gente no bem, na prática do bem, vai começar com exercício. E no momento do exercício, muitas das vezes, você, eu, vamos nos sentir estranhos, abre aspas. É uma prática, é um exercício. Eu vou fazer algo e não me encontrar naquela atitude. Hoje eu vou tolerar o vizinho do prédio, do apartamento de cima, do apartamento de baixo, aquele barulhento. Hoje eu vou tolerar o genro, a nora, a sogra, o sogro. Hoje ele vai falar o que quiser. E eu vou permanecer em silêncio. Porque o silêncio também é uma atitude do bem. Lembra que está lá nos nossos auditórios A e B? O silêncio é uma prece. O silêncio, muitas das vezes, é a melhor coisa que eu posso dar a alguém. Porque ele está incentivado pela ira, pela fúria, pela revolta, pelo medo, pelo preconceito. E muitas das vezes ele quer descarregar aquilo ali. E você silencia. E quando você faz o silêncio, você promove a essa pessoa a reflexão. Eu acusei. E por que ele não me acusou? Vamos pensar. Então, esses filósofos, eles fazem um convite, o Leandro Carnal faz um convite além. Ele diz o seguinte: se você observar toda
teoria, toda filosofia baseada nas religiões, principalmente cristã, toda, mas toda ela, que fala do bem e o mal, ela sempre fala que para que eu inicie uma atitude boa, ela tem que começar dentro de mim. É ou não é? Não é verdade, Fernandinho? A gente já falou muito isso nos nossos estudos. Para começar algo bom, tem que começar dentro de mim. E aí eu volto ao que eu iniciei. É aí que entra o exemplo. A lei do exemplo. A lei do mostrar ao outro. Se nós fomos criados simples e ignorantes, nós precisamos nos espelhar em algo, em alguém. Nosso grande espelho é a natureza. Nós observarmos no passado o animal cuidando da sua prole. Nós observamos a planta, a árvore cuidando da sua prole. O fruto da árvore é o maior cuidado que ela pode dar aos seus filhos, pois ali dentro está a semente. O cuidado que tem o instinto das mães, o cuidado que tem o instinto de alguns pais na natureza. Então, a gente precisa observar. Quer um mundo melhor? Quer fazer a diferença? Quer daqui a 10, 15, 20, na sua próxima reencarnação, encontrar um mundo melhor, pessoas melhores? Incentiva ao pequeno. Incentiva a criança, incentiva ao adolescente. E se incentive. Lembre-se, o amor está dentro da gente. O bem também está dentro da gente. Assim como o mal. O que eu quero conquistar é o que vai me ajudar a saber onde eu vou seguir. Rapidamente eu me lembrei de uma história. Eu ali, como sendo uma lenda de uma tribo americana, de índios americanos. Que eles dizem o seguinte, o resumo, bem resumidamente, né, da história, bem compacto. O bem e o mal são dois lobos que vivem dentro da gente. O bem e o mal são dois lobos que vivem dentro da gente. Um lobo vai sobreviver, forte, sadio, e o outro vai ter que ser sacrificado, morto. Qual dos lobos eu quero dentro de mim é só eu alimentar. Não é verdade? O dia está péssimo, está horrível. E eu estou dizendo que o dia está péssimo, está horrível, minhas atitudes estão baseadas na pressa, na correria, no pensamento descontrolado, não fiz minha prece, não me importei de dar a saudação de bom dia, um até logo para quem convive comigo dentro de casa, fui atropelando e o dia está horrível, o dia está horrível, o dia está horrível, eu estou ajudando para que aquele dia difícil se torne um dia horrível. São escolhas, eu preciso fazer escolhas. Eu iniciei falando do bem e do mal com uma fala de quando a gente era criança. Mas eu me reporto agora, como está lá no Evangelho, que quando eu era criança, eu falava como criança, pensava como criança e agia como criança. Paulo. Mas agora eu sou adulto. Eu tenho que falar como adulto, agir como adulto e praticar como adulto. O bem e o mal, minha gente, está próximo demais de todos nós. Está dentro da gente, da nossa essência. Nós não somos espíritos de mundo primitivo. Nós viemos do mundo primitivo. Estamos no mundo de prova e expiação. Um mundo onde a dor, onde o sofrimento, onde o mal existe em maior quantidade. É por isso que a gente enxerga tanto mal. Mas é um mundo que também existe muitas pessoas boas. Exemplos de bondade, de serenidade. Exemplos de moral possíveis de ser praticados. E eu quero convidar vocês ao seguinte raciocínio. Não espere fazer a grande obra. Não espere fazer o que fez a irmã Dulce, o que faz o Divaldo Pereira Franco, o que fez o Chico Xavier, o que fez Mahatma Gandhi. Recentemente eu assisti um filme que é Até o Último Homem, que fala a história de Desmond Thomas Dois. Eu não sei se todo mundo teve a oportunidade de assistir esse filme. Rapidamente, é um jovem que na Segunda Guerra Mundial se alista ao exército americano, vai participar da guerra,
mas com uma convicção, por ser um jovem protestante, religioso protestante, criado na base da paz, temos como cultura a paz, e ele diz que não vai pegar em uma arma. E ele sofre a corte marcial, o preconceito, a discriminação, e ele prova que não precisa de pegar numa arma para fazer a parte dele na guerra. Ele é médico, ele salva. Talvez seu Luiz saiba bem dessa história, sendo ele um colega de profissão. Então ele salva. Então, minha gente, o que a gente precisa é estar analisando as oportunidades que temos. Nós estamos num momento de pandemia, de isolamento social. É por não ter trabalhos como da sopa, trabalho feito pelo nosso irmão Rogério, trabalho maravilhoso da sopa, participei muitas das vezes. Trabalho da campanha do quilo, feito pelo nosso irmão Paulo, o Paulinho que fala aqui com vocês. O trabalho de mediunidade, que é maravilhoso. Gente, quando a gente fala de mediunidade, eu quero lembrar uma coisa. Para todos nós que estamos, que passamos, ou que poderemos passar por um processo de obsessão, obsessão ela só se cura com amor. Está entendendo, gente? Não adianta você estar entrando na casa espírita, estar lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, estar fazendo a sua consulta, estar fazendo seu tratamento, pensando em afastar o inimigo. Teu obsessor não é teu inimigo. Teu obsessor, ele é alguém que você deixou de fazer o bem por ele. Ou alguém que você deixou de fazer o mal com ele. Olha, alguém que você deixou de fazer o bem por ele, ou alguém que você deixou de fazer o mal com ele. E ele precisa de um convite que você já teve, que é aceitar a lei da reencarnação. E reencarnação, minha gente, a gente não está falando de uma justiça violenta. Reencarnação é lei de amor. Só o amor cura. Se eu fiz mal à criança, eu tenho que trabalhar com a criança, com a infância, eu tenho que defendê-la, eu tenho que cuidar dela, para assim eu sanar. Se eu fiz mal à minha esposa, se eu fiz mal ao meu amigo Rogério, que está aqui na minha frente, estou vendo na tela, só o amor. Eu aceitando, eu tolerando, eu tendo por ele bondade, sentimento bom. Se eu não consigo, gente, veja só, se eu não consigo amar, vê que conselho maravilhoso de Deus, Jesus. É perguntado a Jesus, eu tenho que conviver com quem me fez mal? Eu tenho que conviver com essa maldade? Não, você não precisa conviver. Você precisa fazer o afastamento, né, o isolamento dessa pessoa. Mas você não precisa desejar a ela nada de mal. E muito menos provocar ela o mal. Não precisa puxar o tapete dela. Não precisa incentivar os outros que pensem igual a você. Não fique perto daquela pessoa, ela é mal. Deixe que o outro conheça ela. E quem sabe que com ele ela não vai ser mal. E você não está atrapalhando ela nada na evolução dela. Pense o seguinte, gente. Eu acho que o maior recado que eu posso trazer hoje para todos nós que aqui estamos encarnados e desencarnados é que todos nós somos capazes de fazer o bem. Todos nós somos capazes de vencer o mal que carregamos de nós. Para você que ainda gosta, né, de falar da vida alheia, passe um dia só sem falar. Para você que precisa sentir o bem. Recentemente, eu tive e trabalhei na entrega da Marmita Solidária. Aquele movimento que aconteceu dentro do sítio do Recife, está acontecendo ainda, que tem o Armazém do Campo como um local, sede, e que a gente trabalhou com aquele pessoal de rua. Para mim, nenhuma novidade, sabe, Rogério? Para mim foi algo bastante conhecido, porque a gente já fazia sopa. A gente teve o prazer de chegar nessa casa caminhando, que nos oferece inúmeras oportunidades. Trabalho da sopa, trabalho do passe, hospital, trabalho da evangelização, palestras. Você pode ser trabalhador do bem dentro do caminhando. Então, inúmeros são os caminhos. Você só precisa se acertar. Quando a gente está começando no bem, a gente começa com muita empolgação. Então, a gente quer fazer tudo. A gente quer fazer campanha do quilo, a gente quer fazer hospital de câncer, a gente quer fazer tudo. O caminho não é bem esse. Experimenta tudo. Mas depois escolhe aquele que você possa se dedicar. Porque não adianta eu de domingo a domingo estar fazendo campanha do quilo se eu não sou um bom pai, se eu não sou um bom marido, se eu não sou um bom companheiro, se eu não dou atenção ao meu filho, à minha esposa, se eu não dou atenção ao meu pai, à minha mãe. Do que adianta eu estar todo domingo visitando o hospital da Miroeira, de câncer, seja onde for, e não estar visitando minha mãe e meu pai, nem que seja online. Esse é o bem, minha gente. Isso é o bem. São atitudes pequenas. E para fechar nosso raciocínio, para provar a todos nós que a gente pode fazer o bem da onde a gente estiver e como a gente estiver,
Eu vou trazer 2 raciocínios. Um, que eu trago comigo desde os meus 7 anos, quando eu participei da aula de evangelização no Caminho para Jesus. Uma vez, uma das nossas educadoras, Maria do Carmo, a Carminha, tia Carminha para mim, ela estava falando sobre como a gente poderia fazer o bem. E ela disse o seguinte, veja, eu trabalho num hospital e o maqueiro do hospital me deu a maior lição de como eu poderia fazer o bem. Ele me disse o seguinte, Dona Maria do Carmo, todas as vezes que eu estou levando um paciente ou uma paciente para o bloco cirúrgico, eu vou rezando por essa pessoa. Eu vou pedindo a Maria Mãe Santíssima que cuide dessa pessoa. Que a cirurgia dê tudo certo. Que nas mãos dos médicos, quem faça a cirurgia sejam os anjos de Deus. É assim que eu levo essa pessoa até o bloco cirúrgico. Todos nós podemos fazer uma prece por alguém. Isolados ou não, podemos emanar energia boa. Para que tudo que está sendo necessitado nesse momento possa acontecer de uma maneira leve, o máximo possível para todos. E o outro exemplo, eu tive agora há pouco, nesse momento de distribuição das marmitas solidárias. Veio para mim um homem e me pediu uma máscara. Ele disse, eu preciso de uma máscara porque eu estou aqui na rua, estou enfrentando. Não se tinha nenhuma distribuição. Agora se tem distribuição até pela parte política mesmo, pela parte do SUS e tudo mais. Então, esse senhor veio me pedir uma máscara. E pronto, a gente conseguiu a máscara, passou para ele. Quando ele estava saindo na esquina, tinha uma idosa. Ele era um rapaz jovem, morador de rua, mas um rapaz jovem, tinha uma idosa. A máscara que eu dei para ele, ele deu para ela. Então, a gente pode fazer o bem. E fechando meu raciocínio, realmente, eu espero que eu esteja alcançando a todos nessa linha de raciocínio, né? Meu melhor desejo aqui é provocar todos vocês que estão me ouvindo nesse momento a pensar na sua capacidade de fazer o bem, de promover a alguém algo de diferente. Não estou podendo sair de casa, manda uma mensagem, manda um bom dia, tira uma foto de algo que é bonito na tua casa, de uma planta, de um local, do teu animalzinho de estimação, manda para uma pessoa, dá o teu melhor, gente. Todos nós temos o melhor para dar. Rogério, ontem, falava comigo o seguinte, poxa, Gilmar, nós somos tão gratos, tão felizes de ver você falar, nós gostamos tanto de você, né, uma pessoa da nossa casa, tal, e realmente eu digo com muita felicidade, sou da Casa Caminhando para Jesus, e eu dizia, Rogério, tudo que você vê de bom em mim, tudo o elogio que você tem, porque eu também tenho um lado ruim, todos nós temos, mas tudo de bom que você vê, todo elogio que você dá, veja como um espelho, meu amigo. Veja como um espelho. Porque se hoje a gente consegue praticar o bem, foi porque alguém nos ensinou o bem. Foi porque alguém nos deu lição. As tias, né, as educadoras da educação espírita, né, das aulas de evangelização, foi o Fernando com um exemplo, seu Fernandinho, o seu Calixto, seu Arthur, né, dentro da mediunidade. Estou falando de pessoas que estão aqui na live com a gente. Todos me incentivaram. Então, se eu sei fazer o bem, eu quero deixar esse depoimento. É porque alguém me ensinou. Vamos ensinar a nós mesmos e aos outros a fazer o bem. E aí Kardec é perguntado, até quando devo fazer o bem? Tem um limite? Ele diz, Kardec diz, faz o bem até doer. Uma vez que o bem não doa, então faz incessantemente. Todos nós somos muito capazes de estar fazendo algo bom por alguém. Nós somos filhos de Deus, herdeiros do universo. E essa máxima nos dá a capacidade de sermos bons, porque já nos disse o Cristo. Podes fazer coisas maravilhosas, até maior do que eu já fiz. Todos nós somos deuses. Todos nós somos semeadores de estrelas. O que é que a gente quer deixar para esse planeta? É um convite para o bem. O que é que eu quero deixar como herança para esse planeta? É um convite para o bem. Vamos fazer essa pergunta a nós mesmos. Vamos pensar no mal que eu pratiquei, no bem que eu deixei de fazer e no bem que eu posso fazer a partir de agora. Esse bem é comigo mesmo
É me respeitando um pouco mais? Esse bem precisa ser com alguém? É com quem? Com quem eu preciso fazer uma atitude boa? E aí vamos para o exercício. Lembre-se, você pode até se sentir estranho no início, mas isso vai se tornar algo tão normal, que vai ser tão natural, como foi natural na vida de tantos exemplos do bem que nós temos. Convido a todos a pensar qual é o bem que eu posso fazer hoje e agora. Muita paz. E agora eu deixo, franqueado para alguma pergunta, para alguma complementação, porque a gente tem certeza que não trouxe toda a verdade. A gente deixa o convite aí para todos participarem nesse momento. Eu me lembrei de uma coisa agora, não sei se eu posso falar, ou se a gente espera realmente alguma pergunta. Sabe uma lição maravilhosa sobre o bem e o mal? Eu li tanto ela e quase que eu deixava de comentá-la. É lá nos Infortúnio Oculto, no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá onde ele fala sobre aquela mulher rica, aquela senhora, aquela dama da sociedade que vem fazer os Infortúnio Oculto. O Infortúnio Oculto foi bem interessante porque foi o nome batizado para um dos nossos movimentos dentro da campanha do Quilo. Do Quilo do Caminho para Jesus, que peregrina ali, anda pela Ilha de Janeiro, pela comunidade do Arruda, muitas das vezes bateu em casas bastante desfavorecidas, sem ter o que dar, com muita boa vontade, mas sem ter o que dar. Ou nos dividir um pão. A pessoa tinha realmente um pão, uma banana, e colocava lá dentro do saco, porque ela entendia que aquilo ali estava fazendo bem. E estava mesmo, e está fazendo bem. Então, o infortúnio oculto da gente, o que é? A gente anotava aquela situação, depois voltava lá o mais breve possível e entregava uma cesta básica. E essa mulher do Evangelho, ela deixa o lar dela, ela deixa a casa dela confortável e vai seguindo pelas ruas, acredito eu, de Paris, sanando as dificuldades. Ela visita aquelas mães que choram, que têm seus filhos com fome, e vai sanando. Ela vai naquele que tem frio. Um trecho muito bonito dessa leitura, eu convido todos a fazer, a beneficência, o infortúnio oculto, capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, é quando ela fala que ela não só ajuda a mãezinha que está na casa com os filhos, como ela vai até o hospital, onde está o pai, o chefe de família está internado, e conta para ele que os filhos e a mulher já estão assistindo. Vê que coisa completa. Outra lição que passa pela bandeira do exemplo. A filha dela quer fazer algo. E ela pergunta, o que você quer fazer, minha filha? Porque se eu te dou pouco do meu dinheiro para que você possa fazer algo, você não está fazendo a caridade. Você está simplesmente doando o que eu te dou. Mas se você quer fazer a caridade, vem comigo. Vem cuidar de pessoas no hospital. Vem ouvir alguém. Com as suas mãos, vamos fazer umas camisinhas, vamos fazer uma renda, vamos fazer um lençol para entregar a alguém. Então é bom a gente entender isso, sabe? Tem N maneiras da gente fazer o bem. Mas a gente precisa estar desperto e acordado para isso. Boa noite. Boa noite. O Paulo aqui. Eu tenho uma pergunta. É porque, desculpa, já está perto do final. Não, Paulo, pode falar. Mas é o seguinte, tem um projeto da UPE, que é um projeto de extensão da faculdade, que vai levar alguns estudantes que ainda estão no primeiro período e alguns que já são residentes, junto com eles, para, por exemplo, ir nos locais de ocupações e favelas. Sim. A levar orientação e levar material para esses locais. Sim. A grande questão, a dificuldade do espírita, quando ele está numa situação dessas, é que envolve também muita política. Sim. Envolve também muitas ideologias. Com certeza. E a gente, quando a gente que é espírita, quer semear ali coisinhas sementinhas do bem. Só que a gente tem que ser cuidadoso. Porque se a gente não for cuidadoso, muitas pessoas... A gente tem que respeitar que as crenças diferentes das pessoas ali, e eu percebi isso, percebendo a situação, muitas pessoas não acreditam em Deus. Muitas pessoas não vão aceitar esse tipo de discurso. Inclusive, se falou lá que não vamos para lá para dar assistencialismo. Sei como.
porque eles dizem assim, os líderes lá, a gente vai para ouvir mais do que para falar. Porque os líderes lá, eles já possuem uma postura, eles já sabem como se colocar, né? Eles não têm o direito à moradia, né? Tem essa questão da reforma agrária e tudo mais. Aí eles falam muito dessas questões políticas também. Mas uma Sim, das principais preocupações é que essas populações, elas não têm o seu registro nas unidades básicas de saúde e nas unidades de saúde da família, que são a atenção primária, né? Que constitui a atenção primária, que é a primeira porta de entrada para a saúde pública, para o SUS. E o objetivo da gente é forçar, ou, de certa maneira, conversar, dialogar com os profissionais de saúde para que eles façam registro dessas pessoas e atendam essas pessoas. certo. Mas, assim, é sempre o espírita... sempre que como o espírita para uma situação dessas, a gente não deixa de idealizar um pouco a Não, situação. não. A gente, a gente pensa sempre mas assim, eu estou tentando colocar isso para mim, né? Porque é o meu processo, não é o processo de alguém, né? Quem tiver aberto, em particular, eu vou tentar falar, tentar conversar sobre crença, sobre alguma coisa. Ô, Mas Paulo, eu acho difícil, realmente, no dia a dia a gente encaixar nossa visão com a visão das outras pessoas, né? As ideologias, às vezes, ô, diferentes. Paulo. É Paulo Henrique, né? Isso mesmo. Ô, Paulo, você estava falando e eu estava me lembrando de situações, né? Porque eu também sou da área de saúde e, dentro do possível, como você, eu semeio também as possibilidades de falar um pouco sobre a realidade do além do material, né? Falar um pouco de Deus, falar um pouco do amor, mas muito sutil, né? Porque a gente está num ambiente de trabalho, a gente tem que encarar isso. Como você colocou, nem todos aceitam isso, nem todos estão abertos a dar a Deus o crédito que ele tem. E eu quero trazer um exemplo assim rapidinho. Quando a gente faz a visita do hospital de câncer, a gente sempre costuma perguntar à pessoa: posso orar por você? Posso fazer uma prece? Posso lhe aplicar um passe? E é uma maneira do sim ou não. Quando a gente está proposto para o bem, a gente também, lembre-se que eu disse lá no iníciozinho, que o bem precisa do outro. E o outro precisa estar atento e aberto para isso. Mas você, no momento nenhum, está errado quando você se coloca no seguinte: eu estou fazendo a minha parte. Eu, enquanto espírito, enquanto conhecedor, eu quero fazer isso. Eu quero dar muito mais do que aferir uma pressão, medir uma glicose, falar um pouco sobre a medicação, falar um pouco sobre a doença. Eu quero dar um medicamento, que tem uma diferença entre remédio e medicamento, né? Eu quero dar um medicamento que é um incentivo ao bem, ao amor, ao próximo, ao respeito a si mesmo. E você levanta a moral, você levanta o astral dessa pessoa. O que é que isso tem errado? Nada, meu amigo. Eu só tenho a dizer a você o seguinte: permaneça, né? Com o tempo, você vai construir as ferramentas necessárias e o teu diálogo ele vai ser tão natural, tão seu, que de maneira nenhuma ninguém vai estranhar o que você está fazendo. Né? Que bom que você entrou na área de saúde já com esse pensamento diferenciado, que para onde eu tiver, eu posso fazer o bem. E por que não, dentro da minha profissão, dentro do meu ofício, testemunhar a bondade, mostrar ao outro que é possível sim, que existe na área de saúde, principalmente na área de saúde do SUS, pessoas que olham para o outro e enxergam um ser humano, e não só um número de cadastro. A verdade é essa. Tem muita gente humana, graças a Deus. Muita gente humana. Graças a Deus. Graças a Deus mesmo. Foi isso. Hoje mesmo eu tive um exemplo de um profissional, fui pegar um medicamento, a profissional foi tão gentil que eu disse a ela: você é muito gentil. Eu tive uma necessidade de dizer a ela. Uma farmacêutica, porque ela me tratou quase como um filho. E eu, um marmanjo de 33 anos de idade já. Então ela me tratou quase como um filho, entendeu? E eu vi naquela atitude uma coisa totalmente diferente sabe, assim, do tratamento. Pessoas às vezes são tenta ser bastante automáticas, né? Tenta Isso. bastante pelo automatismo, né? Mas ela não, ela foi bastante atenciosa e o cuidado, aquela maneira de falar, muito jovem ela ainda. Mas eu quero dizer o seguinte: veja que coisa boa, né? Suas atitudes boas
traz pessoas boas para perto de você, você está encantado pelo que o outro de bom lhe fez, que não tem nada de muito extraordinário, ela só lhe tratou bem. Então, que a gente faça essa corrente do bem, que a gente espalhe o bem por onde a gente estiver. Paulo, mais uma vez, obrigado. Fernandinho, obrigado. Rogério, muito obrigado. Né, a gente vem conversando desde o início, né, da proposta. Felicidade imensa ver algumas pessoas aqui. Volto a dizer, seu Arthur, para mim é um prazer ter o senhor na tela principal aqui me vendo, tá certo? Nos vendo, viu? Douglas também está à frente desse projeto. Eu não poderia terminar essa noite aqui sem agradecer essas pessoas, gente. Fernando Filho, né? Fernando Veloso Filho, Rogério, Douglas, que abraçaram esse projeto, né, com a concepção, né, com a permissão do nosso querido presidente, seu Calixto, tio Romildo também, né, o presidente Romildo, o vice-presidente, que está trazendo essa grande oportunidade da gente estar se vendo, estar falando. Depois que a gente encerrar com a prece, todos aqueles que estão em tratamento, todos aqueles que querem continuar, é só permanecer no pensamento de prece, pensamento positivo, porque a espiritualidade vai estar trabalhando conosco, né? Entre 9 até 9h30, mais ou menos, fica aí na tua vibração, no teu pensamento, né, positivo. Se tiver em tratamento, conversa, né, com esse irmão que hoje está dividindo aí essa situação com você, chama ele para o lado do bem, chama ele para a força do bem, convida ele a ter o que você está tendo, assistência do bem, tá certo, gente? Então vamos lá, vamos fazer a nossa prece. Para quem fica à vontade, fecha os olhos, para quem não fique com os olhos fechados, o importante agora é desligar os nossos pensamentos e pensar nessa imagem maravilhosa que vem nos trazer o amor, o bem em prática, que é Jesus. Divino Mestre Jesus, Filho desse Criador maravilhoso que é o Deus Pai. Ó Senhor de bondade, onipresente, onisciente, espiritualidade amiga, nossos guias e mentores, nosso irmão Antônio, irmão de nossa casa, todos aqueles que estiveram conosco, nos auxiliando nesta noite e vem nos auxiliando por todo esse tempo. Os nossos mentores, espíritos corajosos, nossos anjos da guarda, que se dedicam a nos auxiliar, estão aos nossos lados. Nunca esqueçamos disso. Eles estão ao nosso lado. Eles estão nos ouvindo. Eles estão prontos para nos dar conselhos. Mas jamais, jamais farão de nós marionetes. Ó espiritualidade amiga, Maria Mãe Santíssima, com teu véu de paz e amor, atende os sofridos, os caídos, os renegados. Atende, Maria Mãe Santíssima, as famílias que choram, seus parentes que partiram. Eles não sabem, Senhor, que a vida é eterna e que existe a lei da reencarnação, que existe o espaço e o tempo onde poderemos nos rever, nos sentir. Ajuda as mãezinhas que com fome vê seus filhos clamar por alimento. Ainda existe na nossa terra. Ajuda, Jesus, aqueles espíritos que desencarnaram e não sabem ainda o que aconteceu com eles. Essas almas irmãs nossas sejam assistidas pelas caravanas de luz de Dr. Bezerra de Menezes, da Casa Caminhando para Jesus. Meu Deus, meu Pai maravilhoso, o Senhor me deu tantas oportunidades, tanto eu tenho te agradecer, mas ainda como criança, muitas das vezes, só faço te pedir ou reclamar. Peço desculpa, Pai. Peço por todos nós que estamos aqui nesse momento, desencarnados e encarnados. E que como a chuva cai, que caia sobre toda essa nação brasileira, sobre todo o nosso planeta, esse mundo de prova e expiação, por todo esse plano, luz, saúde e coragem. Coragem para que a cada dia possamos viver o dia sem desespero, sem ansiedade. Jesus, muito bom foi falar no teu santo nome. Obrigado, obrigado e obrigado. Que Deus nos abençoe.